Certo, então terceiro ano, vamos aqui a nossa segunda parte do conteúdo de magnetismo. Na primeira aula eu abordei o fenômeno do campo magnético em materiais magnéticos, né, materiais imantados. Então nós vimos ali a característica das linhas de campo, né, você tem um material que ele tem um polo norte e um polo sul, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. E aí tinha o modelo, né, do material com os dois polos e as linhas de campo. Agora nós vamos passar para a parte do campo magnético gerado artificialmente. O que eu quero dizer com isso? Gerado por corrente elétrica. Bom, esse fenômeno é atribuído, o primeiro pesquisador a registrar formalmente a observação desse fenômeno foi o dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ele verificou por meio da aproximação de uma bússola a um fio pelo qual passava uma corrente, ele percebeu que a agulha era perturbada, ou seja, a agulha da bússola sentia um campo magnético ali naquela região. Então, ele verificou isso experimentalmente, né, e depois, claro, ele e outros pesquisadores estudaram teoricamente esse fenômeno e aí, né, foi provado que, de fato, esse campo que era sentido pela bússola era devido à corrente que passava no fio. Né? Você tem que, por exemplo, essas situações. Com a chave aberta, não tem corrente elétrica passando nesse circuito. Né? Então, tanto é que a lâmpada está apagada e tal, e a bússola está apontando aqui para a direção do campo da Terra mesmo. Né? Ela está interagindo com o campo da Terra, está apontando nessa direção aqui. A partir do momento em que a chave é fechada, bom, então gera corrente no circuito, tanto é que a lâmpada acende. E aqui vejam que a agulha da bússola sofreu uma deflexão. Ela estava apontada nessa direção e agora ela está assim, apontando para cá. Ou seja, ela sofreu essa deflexão porque ela está interagindo com o campo gerado pela corrente elétrica no fio. Ou seja, aqui é a observação de que corrente elétrica, carga em movimento, mesmo as geradas nos circuitos artificiais, geram campo magnético. Tá? Então, particularmente é esse fenômeno que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos estudar com um pouco mais de detalhes, né, o que ocorre com o campo magnético nessas situações e as equações que nos permitem calcular a intensidade, né, e também verificar a direção e o sentido do campo produzido por correntes elétricas. Então, nós vamos abordar particularmente essas situações aqui na aula de hoje. Bom, pessoal, então como podemos observar aqui, você tem aqui um fio retilíneo, condutor, e aqui tem uma corrente, né, atravessando o fio para cima. As linhas de campo que são geradas sempre são circulares, né, ao redor do fio. São as chamadas linhas de campo concêntricas, né, porque veja que você tem aqui vários círculozinhos, onde todos eles têm o mesmo centro, né, que é o fio condutor. Bom, qual é a lógica aqui? Quanto mais próximo do fio, maior vai ser a densidade de linhas de campo, o campo é mais forte. Conforme se distancia do fio, as linhas vão ficando mais esparsas, né, mais rarefeitas, então o campo é mais fraco. Ou seja, o campo magnético vai ser mais forte quanto mais próximo estiver do fio e mais fraco quanto mais distante estiver do fio. Agora, uma característica interessante aqui das linhas de campo é a seguinte: o campo magnético é um vetor. Então, se você pega um ponto no espaço perto do fio, esse vetor campo magnético está apontando para alguma região. Bom, as linhas, como eu disse, elas são circulares, né? Então, se você quer saber direção e sentido do campo num certo ponto, como por exemplo aqui, ó, esse desenho aqui, essa representação, é o que está acontecendo com esse fio aqui, só que no plano, né? Você está como se estivesse enxergando de cima, tá? Essa visão aqui é a visão disso aqui que está acontecendo, só que de cima, tá?
Então veja, se você quiser saber, para onde aponta o campo nessa região aqui, nesse ponto do espaço, é sempre na tangente, tá, pessoal? Se essa linha de campo está fazendo essa trajetória e você quer saber a direção do campo aqui, então a direção do campo aqui é na tangente, então apontando para fora do círculo. Tá, essa linha é radial e qual é a direção do campo aqui? Aí você faz a tangente aqui, está escapando para cá. A direção do campo aqui, mesma coisa, a linha é circular nesse ponto para baixo. E assim por diante, sempre girando, né, em torno do fio condutor. Aí outro detalhe é o seguinte, o campo é radial, né? É aqui em torno da linha, em torno do fio condutor. Mas em qual sentido? Horário ou anti-horário? Aí depende do sentido da corrente. Isso aqui é importantíssimo. Veja que aqui, ó, a corrente está subindo e as linhas de campo estão nesse sentido de giro assim, tá? Se tivesse para baixo, giraria no outro sentido. Então, o que é padronizado para nós determinarmos aqui se as linhas de campos giram num sentido, como é esse aqui, né? Gira assim, sentido anti-horário, ou se gira assim, no sentido horário. Quem determina isso é a chamada regra da mão direita, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a mão direita de uma pessoa. Então, olha só, a corrente é a orientação do polegar, certo? Então, olha só, se a corrente é para cima, como é que você determina aqui o sentido de giro do campo? Corrente, campo, ou seja, gira assim. Corrente, campo. Por isso o giro delas é desse jeito aqui. Se fosse para baixo, giraria no sentido contrário. Você faria que a corrente é para baixo e aí as linhas de campo então fazem isso aqui, no outro sentido. Essa é a chamada regra da mão direita, certo? É ela que vocês vão utilizar para relacionar a direção das linhas de campo, né, em função do sentido da corrente. Esse caso aqui, por exemplo, vamos entender o seguinte, pessoal. Vocês vão precisar considerar aqui uma terceira direção. Porque quando a gente trabalha no plano cartesiano, a gente tem duas direções, né? A gente tem aqui a horizontal, onde você tem para a direita e para a esquerda. Você tem a direção vertical, onde você pode ter o sentido para cima e o sentido para baixo. Só que esses problemas aqui de magnetismo são tridimensionais. Então é preciso uma terceira dimensão. E como que a gente vai fazer então essa terceira dimensão? É a noção de profundidade. Aqui a gente tem o plano, né, a tela aqui do computador. Então a gente tem direita, esquerda, para cima e para baixo. E aí nós vamos fazer uma outra dimensão que é saindo da tela e entrando na tela. Aí, como é que fica então essa representação de entrando na tela e saindo da tela? Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu adiantei um pouco aqui os slides para mostrar esta representação aqui, ó. Nos problemas de campo magnético, isso aqui é muito comum, que é a bolinha com ponto e a bolinha com X. O que quer dizer isso? Bom, o vetor, nós em vários momentos trabalhamos com vetores na física, ele é representado por uma seta, né? Uma setinha. Então, aqui você imagina então que o vetor é uma flecha. A flecha tem a ponta, né? E ali na cauda da flecha, onde o arqueiro segura, tem tipo um X. Correto? A gente já viu isso em filmes, em várias ocasiões. Então, o que significa isso aqui? Aqui tem o xizinho, né? Ou seja, é a cauda da flecha, você está vendo a flecha pela cauda, então ela está entrando na tela, tá? É como se eu estivesse vendo aqui o xizinho na cauda da flecha, então ela está entrando na tela. Aqui você está vendo a ponta da flecha na sua direção, então essa representação aqui é saindo da página ou saindo da tela do computador. Então é assim que a gente representa a terceira dimensão nessa referência aqui. A gente tem então direita e esquerda, para cima e para baixo,
entrando na tela, que é o xizinho, né, a flecha está indo para lá, você está vendo a cauda da flecha, e saindo da página, ou seja, com a bolinha, a ponta da flecha na sua direção, ok? Então, acostumem-se já com essa representação aí. Isso aqui é entrando na página, entrando na tela, e isso aqui é saindo, indo para a sua direção. Então, pessoal, voltando aqui a esse slide, é isso que está representado aqui, ó. A visão superior do que está acontecendo com esse fio. Como a corrente está se dirigindo para cima, e essa é a visão, essa aqui é a visão de cima, a pessoa está vendo o quê? A corrente na direção dela, aqui, ó, saindo da página. Então, aplicando a regra da mão direita, o que eu tenho aqui? Ó? A corrente está na sua direção, correto? Está saindo aqui do plano do monitor. Então, corrente, campo. Ou seja, estão vendo que as linhas de campo giram assim, né? Então, corrente, campo. Sentido anti-horário. É esse caso aqui. Se a corrente estivesse entrando na página, do lado de lá, inverter o sentido da corrente, inverte o sentido do campo. Então, regra da mão direita. Entrando aqui na tela, o campo é esse sentido de giro aqui. Está girando nesse sentido, ou seja, estaria girando no sentido horário. Então, a regra da mão direita vai ser utilizada para determinar o sentido de giro do campo em torno de um fio. Então, se a corrente está num sentido, o campo gira num sentido. Se a corrente está na outra direção, o campo gira na outra direção. Então, em termos do vetor campo magnético, a regra da mão direita dá conta de estabelecer esse giro aqui. Agora, e a intensidade do campo? Nós estamos falando só da orientação dele. E como que eu calculo se o campo é forte, é fraco, do que ele depende? Então, agora, nós vamos partir para as equações do campo magnético em torno de um fio condutor. Bom, então vamos lá. Qual é a equação, então, que vai ser utilizada para calcular o campo magnético nas imediações de um fio condutor? Esta equação aqui. O campo magnético é a letra B, a nossa grandeza, tá? Campo magnético, letra B. E ela vai depender desses fatores aqui, ó. Isso aqui é uma letra grega chamada Mi, ok, pessoal? Então, Mi0 vezes I, que é a corrente, nós estamos acostumados já a usar o I como corrente, né? Sobre 2πr, onde R é a distância radial até o fio. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar no slide aqui. Radial por quê? Porque nós vimos que o campo magnético são circunferências concêntricas, né? Então veja aqui, ó. Desse ponto até o fio, eu tenho uma distância radial, concordam? O campo em qualquer ponto aqui nesse círculo vai ter o mesmo valor, porque ele é um círculo de raio X, um raio de certo valor. Aqui já é um círculo de raio maior, ok? Então o campo ali já vai ter um outro valor. Por isso que entra aquele raio na expressão lá do campo magnético. É porque, como as linhas de campo são radiais, então você está calculando o campo a uma certa distância radial aqui do fio. Aqui é um raio menor e aqui é um raio maior. E isso pode ficar maior o quanto você quiser. Então por isso tem esse raio, tá? Aqui no denominador do campo. Bom, vamos adiante aqui. Quem são essas grandezas? Vamos lá. Aquele Mi que aparece aqui, que eu chamei de Mi, é uma grandeza, pessoal, chamada permeabilidade magnética. Ou seja, na física isso é bem comum, né? Sempre tem na equação um parâmetro referente às características do meio material, tá? Porque o campo pode ser diferente se o material, se o fio estiver no vácuo, se ele estiver imerso em algum outro metal, etc. Então, o meio material influencia. No caso, esse parâmetro aqui é o mais tranquilo, porque dificilmente nós vamos mudar o meio material. Nós vamos sempre considerar a permeabilidade magnética do vácuo, tá? E no vácuo o valor está bem definido aqui. O Mi0, permeabilidade magnética do vácuo, vale 4π vezes 10 a menos 7. Então, sempre que vocês resolverem qualquer problema de magnetismo que tenha o Mi0
permeabilidade magnética do vácuo, ele vai valer 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Tá? E a unidade? Tesla vezes metro por ampere. Metro e ampere é algo que a gente já está mais acostumado, né? Ampere é corrente elétrica e metro unidade de comprimento. E o Tesla é a unidade do Sistema Internacional de Campo Magnético, tá bom? Geralmente a gente pode trabalhar com Tesla e com Gauss. Gauss também é uma outra unidade de campo magnético. Mas o que é mais largamente utilizado mesmo é o Tesla, letra T maiúscula, campo magnético, ok? Então o μ0 vai ter sempre esse valor aqui, 4π vezes 10 a menos 7. A vantagem é que para esse cálculo sempre vai ter esse 2π aqui embaixo, tá? 2πr, e aqui é a distância até o fio, o r, é a distância radial até o fio. Como aqui tem π, esse π vai acabar cancelando com esse daqui. Então isso é uma vantagem dessa equação. Os cálculos não vão ser complicados como talvez vocês já estão achando, tá? Talvez a maior complicação aqui vai ser a base 10, tá? Lembre-se lá das propriedades de potência com a base 10 aqui. Então essa equação é que nós vamos utilizar para calcular a intensidade do campo, tá, em torno de um fio condutor. Os parâmetros aqui que de fato vão variar é a corrente e a distância. O que a gente pode perceber? Quanto mais forte for a corrente, o campo vai ser mais forte. Agora, a distância já é inversamente proporcional. Quanto mais longe eu estiver do fio, o campo fica mais fraco. Já esperem esse tipo de resultado, tá bom? Bom, então adiante aqui, uma outra aplicação largamente utilizada é a do campo magnético em espiras. O que é uma espira? Uma espira é simplesmente você fazer um enrolamento com um fio, né? Uma espécie de bobina. Aqui a gente pode ver exatamente essa concepção. É você pegar um fio e fazer uma voltinha com ele, né? Pode até aproximar mais esse fio aqui e aí você cria uma volta, correto? Isso é usado inclusive para a construção de bobinas, né? As bobinas são utilizadas na indústria, em diversas máquinas, motores, e o objetivo dela é exatamente gerar campo magnético, tá? Uma bobina tem uma série de enrolamentos como essa aqui. Então, uma outra grande aplicação é o campo no centro de uma espira, como essa aqui. Como eu falei, né, basta você pegar um fio e enrolá-lo, ele vira uma espira. Como que fica então a representação do campo no centro da espira? Para esse tipo de situação aqui, o que interessa para a gente, pessoal, é o campo no centro aqui desse círculo que é a espira. Bom, o sentido do campo também é determinado pela regra da mão direita. Veja aqui, ó, nesse caso, corrente é sempre com o polegar, certo? Vocês estão vendo que o campo, com essa representação aqui, lembre-se, o que é essa representação? É o campo saindo da tela, é a flecha, é a ponta da flecha que a gente está vendo, é na nossa direção aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, o campo, na direção de vocês. Então, como que eu represento isso aqui? Como que eu sei que é isso? Pela regra da mão direita, ó. A corrente está fazendo isso aqui, né? A corrente está circulando na espira. Então você faz isso aqui, ó. Se a corrente está fazendo isso aqui, por exemplo, a corrente aqui tem essa direção, o campo é girando. Ou seja, a linha de campo está fazendo isso aqui. Ela está dando volta no fio desse jeito. Então, regra da mão direita. Se a corrente está correndo nesse sentido, o campo aponta para vocês, aqui, saindo da página. Isso aqui. Não estranhe essa maluquice da mão aqui, porque é isso mesmo, tá, pessoal? Essa é a representação que a gente tem, é o recurso visual, tá? Regra da mão direita. O que acontece então se eu inverter o sentido da corrente? Você inverte o sentido do campo. Vamos ver aqui para frente. Como que fica isso? Aqui a gente vai ver planificado e vai ficar melhor exemplificado, né? Aqui na espira, ó, a corrente corre nesse sentido, né? Sentido anti-horário. Ou seja, ó, nesse sentido, o campo aponta para cá. Pode ser feito assim também, a regra da mão direita. Aponta para cá. Aqui, a corrente corre nesse sentido. Então, nesse sentido aqui, o campo é
para dentro, certo? Então, inverteu o sentido da corrente, inverte o sentido do campo. Aqui é o campo entrando na página e aqui é o campo saindo da página. Certo? E qual é então a equação que a gente vai utilizar para esse tipo de cálculo aqui? A expressão é muito parecida com a do fio retilíneo, com a diferença que não tem o π aqui embaixo. Aqui é apenas μ0i sobre 2r, onde r é o raio da espira. Então é quase a mesma equação, é até mais fácil para decorar, com a diferença de que essa não tem o π. Aquela outra é μ0i sobre 2πr e essa é apenas μ0i sobre 2r. Então fica apenas essa diferença entre os dois modelos. Certo, então agora vamos aos dois exemplos aqui. Nesse primeiro, nós vamos calcular a intensidade do campo magnético a 5 centímetros de distância de um fio percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então tem uma corrente de 10 amperes passando no fio. Aqui, né, nesse sentido, para cima, tem aqui a regra da mão direita representado, né? Então, se a corrente aqui para cima, o campo é radial nesse sentido, né? Gira nesse sentido. Então podem ver aqui o sentido do giro das linhas de campo. No caso aqui é sentido anti-horário, né? Beleza. Se eu invertesse o sentido da corrente, inverteria o sentido do campo. Seria girando para o outro lado. Ok, mas e a intensidade do campo? Vamos lá. O campo está percorrido por uma corrente de 10 amperes e eu quero saber o valor desse campo, né, o módulo dele, a 5 centímetros de distância. A equação é essa, né? μ0i sobre 2πr. Esse é para um fio retilíneo, então tem o π aqui embaixo. Só se lembrar dos círculos que estão formados aqui. O comprimento da circunferência é 2πr. É exatamente isso que está aqui embaixo. Então, pessoal, o que tem que ser substituído aqui? μ0 é a nossa constante, né, de permeabilidade magnética. Ela vale 4π vezes 10 a menos 7. Tudo isso que eu coloquei aqui, 4π 10 a menos 7, é tudo o μ0, ok? Esse 10 aqui é o 10 da corrente que está percorrendo o fio. Então esse 10 é a corrente, 4π vezes 10 a menos 7 é o μ0. Embaixo ali no denominador nós temos 2πr, não é? Então 2π está aqui. E o que eu fiz com raio? Bom, raio é a distância radial aqui até o fio, né? No caso, eu estou pegando uma distância de 5 centímetros. Aí tem um detalhe. Lembrem-se, a unidade aqui do μ0 era Tesla vezes metro por ampere. Então tem metro nessa unidade aqui. Isso implica em que? Transformar a distância para metro. Ok? Então 5 centímetros transformado em metro, divide por 100, 0,05 metros. Então, o 0,05 eu já coloquei aqui em notação científica, tá bom? Potência de base 10. Por quê? Porque no μ0 aqui tem o 10 a menos 7. Então eu já vou fazer uma conta com esses dois aqui. Por isso eu já coloquei dessa forma. Não é obrigatório colocar. Você tem caminhos matemáticos diferentes aí para fazer. Agora essa conta é simples de fazer. Por quê? Primeiro de tudo, como eu falei, o π do μ0 vai cortar com o π da fórmula aqui, ó. Então esses dois aqui já cancela, ok? Aí o que mais que acontece aqui? 2 vezes 5 é 10, já cancela com esse 10 aqui também, já cancelou mais esse. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 fica 10 a menos 5. Então sobrou só o 10 a menos 5 e o 4 aqui que eu ainda não tinha mexido nele. Então 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o valor do campo magnético a 5 centímetros, a uma certa distância aqui, 5 centímetros desse fio percorrido por uma corrente de 10 amperes. Sempre esperem, pessoal, o seguinte, valores pequenos, tá? Você sempre vai ter um 10 a menos 3, 10 a menos 4 aqui, simplesmente porque no μ0 tem esse 10 a menos 7. Então isso vai fazer os valores serem pequenos, tá? Sempre esperem uma potência de base 10 dessa ordem aí. Agora vamos para o próximo exemplo.
Aqui então no exemplo 2, aqui já é o da espira, certo? Você pegou o fio, fez um enrolamento, gerou então uma espira. Ele quer então saber o valor do campo magnético no centro da espira, sendo que essa espira é percorrida por uma corrente de 2 amperes e ela é uma espira com 4 centímetros de raio. Então, né, da origem aqui até qualquer ponto do círculo tem 4 centímetros. Bom, primeiramente, por que a figura está representada assim? Por que o campo é para cima? Regra da mão direita. Ó, a corrente está girando, certo? A corrente faz um giro assim. Então, ó, corrente, campo para cima. Se a corrente estivesse correndo nesse outro sentido aqui, corrente, campo para baixo. Foi aquilo que eu expliquei. Inverte o sentido da corrente, o sentido do campo também inverte. Ok, então está constatado que esse campo magnético vai ser para cima. Bom, e o valor dele então aqui no centro da espira? Lembrando, no caso de espiras a gente só calcula, por caso aqui de vocês, o campo no centro da espira. É o que nos interessa. Então, a fórmula é o μ0i sobre 2r, né? Para a espira não tem o π aqui embaixo. E o fato de não ter o π ali embaixo implica em que, na hora da conta, não tem como cancelar o π. Então, considerem π igual a 3,14, tá bom? Vamos substituir então. 4π vezes 10 a menos 7 é o μ0, é a permeabilidade magnética. Corrente, 2 amperes, está aqui. Sobre 2 vezes R. 2 é da fórmula e o raio é, no caso aqui, um espira com 4 centímetros de raio. Transforme para metro. Tem que transformar, ok? Então, 0,04, né, divide por 100. E aí, novamente, eu coloquei em notação científica. 4 vezes 10 a menos 2. E aí, vocês já sabem que vai cancelar um monte de coisa aqui, né? 4 cancela com esse 4. 2 cancela com esse 2. Sobra o π, por isso tem o 3,14 aqui. E aí faz a potência de base 10, né? 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Então, o campo magnético no centro dessa espira vale 3,14 vezes 10 a menos 5 Tesla. E a direção do campo a gente já constatou, né, pela regra da mão direita. Está girando assim, né? Então, campo para cima. Então a lista vai ter esses problemas, né? Fio e espira, campo magnético a uma certa distância do fio e no centro de uma espira, e também alguns problemas envolvendo a aula passada, né? O magnetismo, as linhas de campo em materiais magnéticos, Polo Norte, Polo Sul, etc. Bom, imagino que assim, essa matéria vocês vão ter um pouco de dificuldade, né? Magnetismo é muito abstrato, tem essa questão tridimensional, espacial também, que dificulta a entender o que está acontecendo, tá bom? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Essa lista com certeza vai ter gabarito também, essa parte das contas, né? Mas não é tão complicado não, pessoal. A parte das contas eu acho até que vocês dão conta, com talvez aí ralar um pouquinho nessas continhas, mas essa parte aqui dos vetores, essa aqui eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho entender o que está acontecendo. Mas qualquer dúvida, vocês chamem aí, tá de boa.